Olá, boa noite. Como combinado, 8 horas, estamos aqui ao vivo, nessa live da PIB Itaipu. Vocês estão me ouvindo? Me ouvem bem? O áudio tá bom? Ok. Esperar as pessoas chegarem. A intenção dessa live é falar sobre saúde mental em tempo de quarentena. É um momento que todos nós estamos vivenciando, precisamos passar por isso juntos. E a intenção aqui é dar algumas dicas de saúde emocional e mental. Eu gostaria de começar agradecendo, a oportunidade, porque a gente vai falar de um assunto muito importante para essa época, para esse tempo. Então, agradecer a oportunidade da PIB, que se apresenta sempre muito contextualizada, com a sua época, para que a gente possa falar, então, ajudando as pessoas a trabalharem a sua saúde mental nessa situação, nesses eventos que a gente tem vivido do Covid-19, que chegou ao Brasil e chegou à nossa cidade. Eu queria mandar um abraço para todos aqueles que eu conheço e queria também me apresentar para aqueles que eu não conheço. Meu nome é Rosemary Covre e o pedido de vir falar aqui foi justamente de trazer um alento, palavras e dicas sobre o que a gente pode estar fazendo na nossa casa e para não deixar a nossa saúde mental de lado nesse tempo. A ideia então é passar dicas, ativar a nossa interação e também responder dúvidas. Em relação às dúvidas, eu gostaria de pedir que, se tivessem, colocassem nos comentários. Muito possivelmente eu não vou conseguir responder aqui ao vivo, porque é muito difícil falar e ler ao mesmo tempo, mas eu me comprometo a responder todas as dúvidas por escrito depois dos comentários. Fiquem despreocupados, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que eu vou responder uma a uma e sempre na intenção de ajudar, tá? Ajudar que vocês possam ter aí esclarecimentos sobre a nossa saúde mental nesse tempo. Bom, é importante cuidar da mente, Por quê? Por que é tão importante falar em saúde emocional nesse momento? Porque o nosso emocional, ele pode abalar o nosso físico. Nós sabemos que o Covid-19, ele pode se aproveitar então da nossa baixa imunidade. Então, nosso emocional tem que estar reforçado para que a gente possa então ter o nosso físico também reforçado. Estamos em isolamento social, É para nós novidade estar em isolamento social. O homem é um ser social, então ele sente necessidade de se relacionar socialmente, mas não estamos em isolamento afetivo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é que isolamento social não é isolamento afetivo. Então, estamos isolados socialmente, estamos nas nossas casas, com os nossos familiares, mas nem por isso estamos isolados afetivamente. É importante, então, nós percebermos que estamos juntos, ainda que virtualmente. Os especialistas na área da saúde, os infectologistas, todos eles falam. Nós temos exemplos das cidades que fizeram isolamento social e aí diminuíram o número de casos de transmissão e de mortes. Então é importante que a gente entenda que o isolamento social se faz necessário para que a gente possa, então, garantir aí o achatamento da curva, tão falado aí nas mídias, Bom, eu vou começar falando de algumas dicas e o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é a ansiedade. Então, esse é um momento que naturalmente traz ansiedade, porque é um momento novo. Para as pessoas que já têm um perfil ansioso, é mais ainda, porque essa ansiedade ela tem uma tendência de se intensificar naquela pessoa que já é ansiosa por natureza ou por força aí do contexto que vive.
De qualquer maneira, precisamos combater essa ansiedade. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é em relação às informações. Evitem excesso de informações. Por quê? Porque muitas informações, ao mesmo tempo, fazem com que a nossa cabeça trabalhe numa velocidade muito grande. E aí essa velocidade, ela intensifica, ela potencializa a nossa ansiedade. Ao lado das informações, né, desse excesso de informações, seria muito bom que a gente vigiasse também as redes sociais. A gente sabe que a tecnologia está aí, ela é muito positiva, ela pode ser usada positivamente, as redes sociais também. Porém, o que acontece com rede social? As pessoas costumam ficar logadas e ficar em rede social muito tempo. Então, a gente tem que ter um controle, né? Nada em excesso é bom. Então, é necessário ter um controle aí das redes sociais, se policiar para não ficar 24 horas ligado em redes sociais, né? Uma terceira dica aí seria criar uma rotina estando dentro de casa. Nenhuma rotina assim muito rígida, pode ser uma rotina mais flexível, pode ser dividida em turnos, manhã, tarde, noite, mas minimamente ter uma rotina é muito bom. Por quê? Porque a nossa rotina, ela faz com que a gente tenha propósito. E nós tenhamos então horário para fazer as coisas. Então, como eu disse, não é nada para ser muito rígido, claro que bem flexível, mas é importante que a gente delimite, né? A hora de trabalhar para aqueles que estão em home office, a hora do lazer, de repente jogar com a família ou, enfim, conversar. Também uma hora para exercício físico, então aqueles que têm quintal se exercitarem no quintal, aqueles que moram em ambientes mais fechados, né, apartamentos, ambientes menores, procurarem um local, uma varanda, alguma coisa para fazer um exercício físico, nem que seja na sala. Também separar hora para descanso, para conversa em família, enfim, separar hora, rotina para as atividades diversas, não ficar focado numa atividade só. Pergunta se eles estão escutando. Aqui pausou. Bom, parece que o vídeo pausou, vocês estão escutando bem. Deem um ok aí se estão me ouvindo bem. Deixa eu dar. Aqui pausou. Bom, vou continuando aqui. Uma outra dica seria evitar o ócio. Então, ficar, né, de mente vazia, sem ter muita coisa para fazer, é ruim. Então, por exemplo, tem pessoas que estão agora ficando deitadas o dia todo. Então, o ócio é muito ruim. Evitem o ócio. Também beber muita água. Então aproveitem aí, né? Encham uma garrafinha, determinem uma quantidade mínima, porque líquido sempre ajuda. E o líquido também faz com que o nosso corpo funcione melhor. Outra dica é cuidar da rotina do sono, né? Por quê? Porque o sono, ele regula o nosso humor e ele também consolida a nossa memória. Então, quando a gente dorme pouco, né, quando a gente dorme mal, isso aí atrapalha o nosso humor. Então, para a ansiedade é ruim e também para o nosso estado de humor em geral também é ruim. E se você também tiver que desenvolver alguma atividade, como estudar ou trabalhar, dormir pouco e dormir mal também vai influenciar. Então, o ideal é você ter aí as horas de sono que a gente sabe que o seu corpo precisa para se recuperar e para descansar de fato. Para quem é ansioso, é muito importante exercitar a respiração. E aí nós temos vários exercícios de respiração, né? Se vocês procurarem, fizerem uma procura aí básica na internet, vocês vão encontrar vários exercícios, mas basicamente a respiração tem que ser longa e profunda. Então você inspira longamente, segura esse ar e expira também bem devagar. Se você criar um padrão de respirar assim, pelo menos antes de dormir, isso também vai relaxar e isso também vai contribuir para que você trate a sua ansiedade. Se você se perceber ansioso ao longo do dia,
para, faz a respiração, porque qual é o papel da respiração? É atuar no nosso sistema nervoso, fazendo com que esse sistema nervoso regularize. Então é bem importante também. Para aqueles que então têm um padrão mais ansioso, se conscientizar que tem que viver um dia de cada vez. Eu sei que os tempos são difíceis, as preocupações são muitas, porém a gente não adianta a gente ficar pensando lá na frente. Precisamos viver um dia de cada vez. Precisamos pensar no presente e projetar o futuro, sim, mas não com essa ideia de que você pode fazer alguma coisa hoje para o futuro. Se você planta, você colhe. Então, na medida do que você pode, você vai fazendo para plantar para o futuro. Mas não adianta você querer resolver coisas do futuro hoje que não tem como você resolver. Então, é importante viver um dia de cada vez, porque pensar lá na frente não vai modificar o cenário atual. Bom, um outro aspecto que eu gostaria de abordar é a questão da solidão. Eu posso estar falando aqui para pessoas que moram sozinhas ou para pessoas que estão com as suas famílias e têm um sentimento de solidão, se sentem de fato sozinhas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. É importante a gente reagir evitando o vitimismo. Então, o isolamento ele não tem que nos parecer uma punição. Muito pelo contrário, nós temos que olhar para o isolamento como um esforço coletivo para contribuir para salvar vidas, para reduzir a contaminação e salvar vidas. Então é necessário, percebam, mudar o foco do nosso pensamento. Em vez de ficar pensando, eu sou uma vítima, eu estou presa, eu não posso sair. Em vez de pensar nesse aspecto, é importante que a gente mude a nossa mentalidade, mude o nosso foco para que percebamos a importância, o esforço para salvar vidas. Manter contato com a família, então a família que mora com você, porque às vezes o que a gente percebe na atualidade? Cada um fica num cômodo e a família está na mesma casa, mas não interage. Então é importante interagir com a sua família, com a família que mora com você, ou quem mora sozinho, ou quem tem parentes, que não estão perto, interagir aí com o uso da tecnologia. Então fazer videochamadas é bem importante para que, mesmo de longe, nos sintamos perto. Buscar atividades diferentes também faz com que a gente reduza o sentimento de solidão. Então pensa aí em alguma coisa que você nunca fez e gostaria de fazer, que está ao seu alcance aí na sua casa, Não fique sem fazer nada, aproveite aí o tempo para diversificar as suas atividades. Algumas sugestões para ocupar o tempo, então eu parei para pensar em algumas coisas para sugerir para vocês. Então a primeira delas é colocar em dia as leituras, os filmes, as séries, investir na sua devocional. De repente você tem uma rotina que não te permite ter uma devocional de maneira tão devagar, você faz uma devocional mais rápida, então faça uma devocional com mais qualidade de tempo. Fazer essas atividades diferentes, pode ser, sei lá, jardinagem, pode ser uma atividade manual, pode ser alguma outra atividade que venha à sua mente, que você não tenha muito tempo para fazer na correria aí do dia a dia. Para quem tá com um armário um pouco bagunçado, as gavetas um pouco bagunçadas, pode investir esse tempo em arrumar os armários, gavetas, os papéis, cuidar das pendências, De repente você tem algumas pendências no campo do estudo, no campo do trabalho, e aí é importante você utilizar aí esse tempo também para tratar das pendências. Reconectar e reforçar a convivência familiar, como eu já falei, é muito importante. E estimular na sua casa a divisão de tarefas. Então, muitas vezes, o que a gente vê nas casas? Um fica mais sobrecarregado do que os outros. Nesse tempo que a gente está tendo mais junto, é possível estimular então a divisão de tarefas. Então é um momento assim muito importante, ideal, para que a gente ensine as crianças.
né? Sobre responsabilidade, sobre autonomia. De repente você não tem tanto tempo de estudar com o seu filho, com a criança que você cuida, e aí você pode tirar um tempinho para estudar com ela, para revisar o trabalho que ela faz. A gente vê aí o movimento das escolas, né, de trazerem tarefas, estudos dirigidos. Algumas escolas estão adotando aí a parte online, então você pode interagir melhor aí com a sua criança nessa parte do estudo também. Falando de crianças, é muito importante nós termos o foco de que nós somos exemplo. Então, tudo que nós fizermos, ainda mais agora, com tanto tempo dentro de casa, reforça ainda mais essa referência que as crianças têm de nós. Então, vamos encarar esse tempo como uma grande oportunidade. De quê? Da gente estimular, né, a coletividade, como eu já falei na participação das tarefas de casa, a empatia. Então é uma excelente oportunidade para a gente trazer para as crianças as situações que o mundo está vivendo e empatizar, né, com quem está passando necessidade, com quem de repente já está hospitalizado, enfim, empatia, né, exercitar a empatia e a solidariedade. Então, na medida do possível, né, nós temos que ajudar uns aos outros no que estiver ao nosso alcance, seja com uma palavra, seja com mantimentos. É bem importante que a gente ensine as crianças a serem solidárias também. Além do que, você de repente nunca teve tempo de ensinar pequenas tarefas. Então é muito importante, desde pequenininho, as crianças irem se acostumando a fazer pequenas tarefas, do jeito delas, né, de desenvolvimento que elas estejam, nível de desenvolvimento, mas é importante catar os brinquedos, arrumar a sua própria cama, se for recolher o lixo. Tem várias tarefas que a gente pode ensinar para essas crianças para que elas possam ajudar aí na rotina da casa. É importante a gente ressaltar que, além de tudo que eu já falei, da coletividade, da empatia, da responsabilidade, da autonomia, esse dividir tarefas é muito bom para que a sua criança se perceba capaz. Então, isso também vai ajudar na autoestima dela. Então, a autonomia e a responsabilidade, a criança se sentir capaz, reforça então uma boa autoestima. Nós percebemos, né, que adultos às vezes chegam com problemas de autoestima porque desde criança não foram estimulados a se sentirem capazes de. E isso pode começar em casa, pode começar nesse tempo a ser exercitado. Então, elogie a sua criança que está te ajudando a fazer as tarefas de casa. Contribua com a formação dela também nessa área. Então, ajude a sua criança a organizar o tempo dela. Ela também vai precisar, né, como os adultos, ter uma rotina. Então, ela vai também ter um horário, é ideal que ela tenha um horário para brincar, para estudar. Ah, mas a escola ainda não estipulou nenhuma tarefa. Ler um livro, fazer uma atividade de revisão, de repente repetir um exercício, enfim, né? Tirar um tempo para estudo. E também o tempo para lazer e o tempo para descanso. Né? Nós sabemos que não só os adultos ficam muito tempo conectados, as crianças, os adolescentes também. E a nossa responsabilidade é cuidar disso. Não cobre demais de sua criança. Então, ao falar em horário, ao falar em todas essas tarefas, pode ser que essa criança, esse adolescente se sinta muito cobrado. Não cobre demais, né? Todos nós estamos em período, em fase de adaptação. Então, não cobre demais da sua criança. Algumas pessoas estão falando que travou. Vou continuando aqui, porque para mim tá gravando normal. Aproveite ainda esse tempo para ouvir o seu filho, ouvir a sua criança, ouvir o seu adolescente, para conversar sobre tudo e sobre nada, para passar um tempo juntos, para aprender, para compartilhar e também para orar, né? Separe esse tempo com as pessoas da sua casa para fazer desempenhar todas essas atividades.
Também eu gostaria de estimular vocês a fazerem cada um a sua parte. Então, não adianta a gente querer só falar de exemplo para os mais novos. É necessário que a gente também seja o exemplo. Então, procure fazer algo pelo outro. E quem é esse outro? Pode ser o seu vizinho, pode ser alguém que você soube, chegou a notícia para você que está passando algum tipo de necessidade, pode ser um idoso. Nós temos visto na TV boas práticas, né, de ajuda a idosos, o grupo de maior risco. Então nós temos que implementar aí nesse sentido, né, uma ajuda ao outro, intensificar essa ajuda ao outro, porque é importante que nós todos estejamos empenhados em atravessar essa fase. Uma dica bem importante é cuidado com as informações que você repassa. Né? Muitas vezes a gente vive um tempo que fake news, tem muita fake news o tempo todo. Então, cuidado com aquilo que você repassa, para que não seja fake news, cheque as informações antes e também cuidado com as informações que, mesmo sendo verdadeiras, são muito alarmantes, são muito catastróficas. Por quê? É a nossa responsabilidade para quem vai essa mensagem. Então, de repente, você descompromissadamente repassa uma informação e essa informação é alarmante, essa informação é catastrófica. Cuidado, você não sabe, né, se naquele grupo que você repassou tem alguém, né, que de repente não vai receber muito bem, pode passar mal. Então, pode ficar mal, nem passar mal de repente, mas ficar mal emocionalmente com aquela notícia, com aquela informação. Então, vamos ser responsáveis com o conteúdo que a gente compartilha, com o conteúdo que a gente repassa, né? Se você perceber, a dica seria: seja otimista. São tempos difíceis, né, que estamos vivendo. A gente vê aí as notícias ao redor do mundo, mas seja otimista. Precisamos olhar as coisas pelo lado mais positivo, pelo melhor lado. Não vai adiantar ter um olhar catastrófico, não vai adiantar ter um olhar pessimista. Então, procure olhar a situação do melhor ângulo. Acredite que todos nós estamos colaborando para salvar vidas. Então, ter esse olhar otimista, ter essa visão otimista, olhar a situação do melhor ângulo, ajuda na coletividade, ajuda no todo. E aí, uma última dica, um último pedido: se você puder, se você puder, fique em casa, colabore, vamos fazer todos a nossa parte. Estamos juntos nessa jornada, não podemos aí nos isentar daquilo que é de nossa responsabilidade. Então eu espero que vocês tenham entendido o meu recado, eu espero que a transmissão aí tenha ficado favorável, né? Me parece que pausou algumas vezes, mas eu espero que quando a gente vá salvar, fique direitinho. E eu quero somente agradecer a todo mundo que separou esse tempo para estar aqui ao vivo comigo, e também agradecer a todo mundo que vai assistir depois, dizer que a intenção é cuidar da nossa saúde mental. A saúde mental é bem importante, ela regula, né, o nosso emocional, ela regula o nosso físico, e aí precisamos estar empenhados em cuidar da nossa mente. Muito obrigada e boa noite. Assim, estão pedindo para que eu divulgue que vai ter culto online no domingo, às 8 horas. Até logo, gente. Boa noite. Obrigada.